Boa tarde, galera, tudo bem? Então hoje estamos aí para mais um vídeo, tá? E hoje eu quero fazer um vídeo sobre Deus, novamente. Deus existe? É uma pergunta, mas eu afirmo, Deus existe. Então, mas para muitas pessoas, muitas pessoas procuram provas e até muitos cristãos querem ter uma prova que Deus existe. Então isso aqui foi uma sugestão de um amigo lá do Rio Grande, um amigo querido. E então eu vou tentar aqui, em algumas palavras, tá, nesse vídeo, afirmar para você, provar para você que Deus existe. Tá? É uma continuação mais ou menos daquele vídeo do céu e inferno existem, né? É para complementar. Quem acredita céu e inferno sabe que Deus existe. Mas às vezes se perguntam, eu queria uma prova, eu queria poder ver isso, eu queria poder saber, ter certeza. Então eu vou aqui tentar elucidar isso aí. Um versículo bíblico, tá? Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui é o início da Bíblia, é o início do cristianismo, tá bom? E a gente tem isso como base. Aqui eu tenho minhas anotações, que eu fiz bastante, comecei a escrever e não vou conseguir guardar tudo na cabeça, então por isso que eu tenho aqui e vou lendo alguma coisa e a gente vai comentando. Então essa dúvida é uma grande dúvida, né, para muitos, e muitos batem ferrenhamente que Deus não existe. Até, como eu falei no outro vídeo, eu confrontei uma pessoa que ela me disse assim, que quanto mais ela cavoca para baixo, que ela procura materiais sobre a não existência de Deus, mais ela acredita que Deus não existe. E eu rebati, como eu falei, que quanto mais eu estudo, quanto mais eu olho para cima, quanto mais eu busco sobre a verdade de Deus, mais eu acredito nele. Então isso quer dizer o quê? Que se você pegar um livro de ufologia, que é, né, os OVNIs, seres em outro planeta, quanto mais material você lê sobre isso, mais você vai acreditar. Porque ali tem pessoas que acreditam e elas procuram suas teorias e as suas verdades e você acaba acreditando nisso. Então, muito cuidado no que você vai estudar. Não se atenha só a um assunto. Procure saber sobre todos um pouco e aí você vai ter dúvidas em algumas coisas e você vai buscando, como religiões. Existem religiões boas, existem religiões um pouco distorcidas, mas cada uma tem a sua verdade. Mas muito cuidado, tem que ser sempre posto assim à prova o que você está aprendendo. Então assim, ó, vamos imaginar, eu gosto de pensar assim, ó, por que Deus não desce na terra e não se mostra ou brada nos céus a sua voz como era feito antigamente no tempo de Moisés? Por que Ele não faz mais isso? Porque nós queríamos ver isso. Então assim, ó, eu costumo comparar uma sala de aula, tá, sem um professor. O que acontece nessa sala de aula quando um professor não está? Todo mundo que estudou sabe. A baderna é generalizada. Dificilmente os alunos vão respeitar que o professor não está dentro da sala de aula. Então eles vão fazer o que eles querem. Quando o professor entra dentro da sala de aula, é o respeito. Todos se sentam, todos se comportam e tudo fica bem. Isso também se aplica no exército, que se o comandante, que se o cabo, se o sargento não está junto na corporação, os soldados ficam meio desvirtuados. Claro que lá é um pouco mais de disciplina, mas eles brincam, eles fazem as suas coisas. Numa família também, quando o pai, o líder, a mãe, que seja lá, que às vezes a mãe é a líder da família, ela não está presente, a família fica meio perdida. A figura da mãe, do sargento, do general e do professor são vistos como autoridade. Elas impõem respeito. E Deus não quer isso conosco. Porque era muito fácil ele descer na terra e se mostrar presente, a sua voz ser bradada nos céus e a gente acreditar nele. Ninguém se perderia. Só que nós estaríamos lidando com uma autoridade e nós teríamos medo, temor dele. Aí nós veríamos, opa, Deus existe. Então nós não podemos cometer erros porque nós vamos para o inferno. Então assim, não é por amor a ele que nós vamos fazer isso. Vai ser por medo. E Deus não quer isso.
Deus, desde o começo, Ele sempre quis que nós fôssemos amá-lo incondicionalmente, sem precisar Ele provar nada. Então, a gente usar a esfera da fé. Então, por isso que Deus não se faz presente. Ele não quer que a gente acredite nele por medo, e sim por amor. Tá? Então, é complicado? É complicado. Tá? E Ele quer que nós sejamos iguais na presença dEle ou não. Ele quer que nós sejamos iguais em qualquer situação. Então, assim, Deus, quando fez a terra, criou Adão e Eva, Ele descia na terra e Ele se era presente. Ele conversava com Adão e Eva. E mesmo assim eles erraram. Mas Deus sabia disso? Deus sabia. Mas Ele tinha uma esperança, porque Ele nos presenteou com algo que até hoje eu não sei se isso é uma bênção ou uma maldição. O livre-arbítrio. Aquilo que nós podemos falar, fazer, o que nós bem entendemos. Deus não intervém em alguns casos. Algumas situações, algumas pessoas, Deus intervém, Deus molda, Deus leva para um caminho que Ele quer, que Ele precisa, para uma obra, para salvar pessoas, para ajudar pessoas, para livrar do mal. Então, algumas pessoas, mas na maioria dos casos, Ele deixa viver à vontade. E é aquela coisa, se eu tenho um projeto de Deus e eu busco a Ele conversa comigo. Agora, se eu não tenho um projeto, eu não quero fazer nada para Deus, Ele não vai se meter. Só que é aquela condicional, se acreditar nele ou não. Então ele sabia que haveria um erro, mas ele tinha, pela sua misericórdia, um plano A, um plano B, um plano C, um plano D. Ele acreditava que poderia haver uma mudança, mas o livre-arbítrio não deixou. Então, assim, ele deu várias outras saídas. Tanto que depois ele nos mandou Jesus. Né? Depois de um período quieto, que há um período de 400 anos que Deus não age na Bíblia, ele se mantém quieto na história, e Jesus aparece. Então Jesus vem para confirmar que Deus é real, que Deus é amor, que Deus existe, e Ele quer nos salvar. Então Ele é uma prova real, e está escrito aqui na Bíblia, é uma pessoa que ficou marcada na história. Tá? Então, assim, quando ele criou esse plano, ele também deixou, alguns podem acreditar, outros não, mas teve anjos que se rebelaram, teve anjos que não, tem anjos lá, não foi Lúcifer o caso, que ele não era a favor da criação do ser humano, porque eles ficaram com inveja, porque justamente os anjos, eles não têm essa válvula de escape de cometer um erro e Deus passar a mão. Se um anjo erra, é implacável. Por quê? Porque o anjo lá, os anjos, os seus guerreiros, os seus querubins, eles estão presentes, veem a presença de Deus, sentem a presença de Deus, estão junto com Deus. Então eles não têm, assim, tu pode errar. Os humanos podem, porque eles não estão vivendo, eles têm dúvida, eles têm livre-arbítrio, vocês não. Então, quando Lúcifer se rebela, daí todo mundo sabe a história, que ele é lançado na terra, né, depois em forma de serpente, e ele desvirtua a humanidade. Então, ele, mesmo assim ainda, ele manda Jesus para nós, e nós tivemos de novo uma oportunidade de ter Deus na terra novamente. E ele fez milagres, ele fez e continua fazendo, eu sou um milagre. Então, assim, tem provas vivas de que tudo isso aconteceu. Tá? E assim, quando se fala em provas contundentes, não há relatos, há indícios, mas na esfera da fé, posso afirmar que Deus existe, Deus é real, tá? E outras pessoas que às vezes duvidam muito de Deus é porque tem alguma coisa errada. E aí, eu até indico para quem já não olhou aquele filme Deus Não Está Morto, o 1. Ele vai deixar bem claro por que algumas pessoas acreditam em Deus e outras não. Algumas pessoas tiveram algum sofrimento na vida grande e aí desacreditaram de Deus. Como eu já disse, se tudo der certo, Deus é Deus, e se tudo der errado, Ele continua sendo Deus.
E assim, ó, muita gente fala, mas a ciência fala diferente. Sabe quem foi que dividiu a ciência da religião de Deus? Foi o próprio homem. Porque grandes pensadores lá atrás, Albert Einstein, Isaac Newton, Galileu, todos eles acreditavam em Deus. Até tem aqui, ó, um filósofo, tá? Disse que se há um Deus onipotente, onipresente, onisciente, isso é um filósofo falou isso, como pode existir o mal? Isso é uma questão que muita gente diz, se Deus é Deus, por que morre criança? Por que tem bala perdida? Por que acontece tal coisa? Aí eu venho e pergunto, foi até o questionamento que eu estava conversando com esse meu amigo, ele disse assim, se a escuridão existe, por quê? Porque é a falta de luz. A escuridão, ela existe por falta de luz. Por que a fome existe? Porque é a falta de comida. E o ódio, ele só existe porque tem a falta de amor. Se as pessoas amassem uns aos outros, como diz o mandamento bíblico, amai a Deus acima de todas as coisas e ter o próximo como a ti mesmo, não vai ter roubo, não vai ter assassinato, não vai ter estupro, não vai ter banditismo, não vai ter nada errado. Porque eu não vou cometer algo contra uma pessoa que eu não quero que cometam para mim. Então, o ódio existe, o mal existe por falta de amor. As pessoas têm que ser mais tolerantes, as pessoas têm que ser mais amáveis e não estão sendo. Então, sigam o mandamento, amem o teu próximo como a ti mesmo. Que você vai ver Deus agir em cada momento, você vai começar a acreditar no que você não acreditava. Mas você tem que começar a fazer isso. E a ciência continua. Ela mesmo, esse filósofo, ele achou que ia derrubar a tese do cristianismo, mas ele acabou se dando mal, porque justamente quando ele questionou por que o mal existe, porque falta amor. A luz ilumina a escuridão, a fome, a comida mata a fome. Então é simples, a matemática é simples. E assim, até a ciência chega a um ponto, até a própria ciência, médicos chegam a um ponto que eles mesmos dizem assim, que só Deus para explicar o que está acontecendo. Às vezes um milagre dentro do hospital, o médico ele é questionado e ele mesmo diz, gente, eu não sei só Deus para explicar. Muitos sabem disso. Tá? Um acontecimento astrológico, astrofísico do planeta, da Terra, tu vai perguntar para as pessoas competentes e dizem, eu não sei, só Deus para explicar. Os próprios cientistas. Tá? O próprio Darwin, que muitos dizem que ele era ateu, não, ele não era ateu. Ele apenas observou a humanidade, a vida, os bichos, os animais de uma outra forma. Ele queria achar a ligação de uma coisa com a outra. E ele disse assim, em seu livro, A Origem das Espécies, podem procurar, página 68, 168, ela diz assim, parece impossível ou absurdo, reconheço, supor que a evolução pudesse formar a visão. Ele, um cientista, já sabia que a nossa visão era tão complexa que a própria evolução não podia ser tão complexa. Por que ainda existem tantos animais que ao longo dos anos não evoluíram? Milhares de anos e não houve uma mudança sequer. Nem na sua própria visão, que alguns dizem que até que o cachorro enxerga preto e branco. E quantos anos? Já mais de 100 mil anos o cachorro já é domesticado no ser humano. E não houve nenhuma evolução. Só o ser humano? É estranho, né? Mas próprio Darwin já disse, é absurdo, reconheço que a evolução possa fazer isso. Um biólogo chamado Edwin Conklin disse, um biólogo, que ele é o cara que teria todos os indícios para dizer que Deus não existe também. Mas ele disse assim, a probabilidade da vida originar-se por acaso é comparável à de um dicionário completo surgir como resultado de uma explosão em uma tipografia. Vocês entenderam aqui? Que a probabilidade da vida existir assim por um acaso é a mesma probabilidade de um dicionário surgir em uma explosão em uma tipografia, que é onde é produzido um dicionário. Um biólogo afirma isso, que é impossível que isso aconteça. Então, há alguém orquestrando isso tudo, criando
criou o que nós vemos, o que nós somos, o que nós sabemos, o que nós vemos, e é só a gente observar. As coisas se encaixam tudo muito bem. Se você for pensar justamente no planeta andando a 106, 107 mil quilômetros pelo espaço, que se não teve alguém com cuidado para planejar tudo isso, nós estaríamos hoje, nem existiríamos, estaríamos destruídos. E próprio Isaac Newton também afirmou que somente uma força superior para criar o que vemos, Isaac Newton. Então as pessoas estão separando a ciência de Deus, mas na verdade Deus criou a ciência. Só que seres humanos, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, maldosos, separaram isso. Mas na verdade tudo anda entrelaçado. Então se você começar a observar pequenas coisas, pequenos pontos, você vai ver Deus em cada detalhe. Vocês acham que nós criamos a tecnologia, isso vem por um acaso? Isso é tudo planejado. Isso, por exemplo, a Bíblia já há mais de 5.000 anos de história escrita e tem coisas que ela previu que iria acontecer e está acontecendo. Isso não é por um acaso. Então, não vá cavocando para baixo para procurar indícios que Deus não existe. Por isso que a humanidade está desse jeito, por isso que nós vemos hoje problemas na sociedade, tiroteio, bala perdida, drogas. A sociedade está cavocando para baixo procurando a escuridão. Comecem a olhar para cima buscando a luz. As coisas vão melhorar. Deus vai se mostrar. Deus vai provar para cada um que Ele existe. Como já provou para mim. Eu não tenho dúvida. Você tem dúvida? Olhe para a luz, não para a escuridão.